neste momento, apresentar o coordenador da mesa da plenária de número 4, cujo tema a ser discutido é Limites do Crescimento e o Mundo em 2052. Para coordenar esta mesa, eu anuncio o engenheiro João Carlos Gonçalves Bibo. Tá fraco, tá fraco. O palmômetro estourou. Bibo. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui hoje junto com vocês e principalmente nessa presença tão ilustre que é a do professor Heitor, que, por incrível que pareça, nós tivemos a oportunidade de estarmos conversando e tivemos aí uma passagem, vamos até dizer, né, muito interessante, que a minha origem, eu sou da cidade de São Carlos, no exterior de São Paulo, e o professor foi o reitor, primeiro reitor da Universidade Federal de São Carlos, e ele teve a oportunidade de conhecer meu pai, minha família. Então, para mim, realmente é uma satisfação enorme poder estar aqui nessa mesa com o professor e participando nesse momento. Eu também, se o senhor me permite, professor, nessa abertura, eu gostaria de falar um pouquinho também o que nós temos aqui hoje, né, essa sessão plenária, ela chama Cresce Brasil. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é o Cresce Brasil. O Cresce Brasil foi um programa que foi desenvolvido pelo sindicato, está sendo desenvolvido até hoje, pelo Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo, através do nosso presidente, que ontem vocês já conheceram, e o palmômetro dele foi muito grande, e eu acho que com razão, porque ele realmente merece, o engenheiro Murilo, que teve a brilhante ideia, naquele momento, em 2006, de montar esse programa, que chama Cresce Brasil, mais engenharia e mais desenvolvimento. Por que isso? Porque naquele momento, em 2006, como a grande maioria lembra, nós estávamos no momento onde quem mandava no Brasil era o rentismo. O que é o rentismo? Eram os bancos, era a Jurolândia, né? E o desenvolvimento era baixo. O emprego para engenheiro, qualquer emprego não existia. Naquela época, engenheiro virava suco, né? A formação na área de engenharia estava diminuindo dia a dia. E, naquele momento, nós realmente começamos a desenvolver esse grande programa e começamos a sair pelo Brasil afora, porque o Murilo também é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, não discutindo, mas sim fazendo debates, trazendo personalidades e mostrando para os governantes brasileiros que já tinha passado o momento da inflação, de ficar realmente parado, dando juros, sendo o agiota do mundo naquele momento, né, professor? Nós éramos os agiotas do mundo naquele momento. Então, nós tínhamos que parar com isso e começar realmente a desenvolver o nosso país, que nós tínhamos muito para crescer, muito para fazer nesse país. E, naquele momento, então, nós começamos esse famoso programa chamado Cresce Brasil, que fizemos e depois apresentamos, inclusive, naquele momento estava sendo a eleição para presidente da República, foi o primeiro mandato do Lula, e nós apresentamos para todos os candidatos a presidente naquele momento, e depois tivemos, eu acho que o grande mote que nós conseguimos fazer naquele momento é mostrar que o Brasil teria possibilidade de crescer, se desenvolver, e precisaria ter realmente um desenvolvimento e ter um PIB ali, um crescimento de 6% no mínimo, para que a gente pudesse ver. E a partir disso, realmente, a gente começou a ter um programa de crescimento. Surgiu depois o PAC, né, onde que nós também tivemos uma participação no PAC, acompanhamos o PAC 1, estamos acompanhando o PAC 2. Então, eu acho que esse grande
esse grande projeto chamado Cresce Brasil, ele foi fundamental para o desenvolvimento. Isso deu um arranque para a área da engenharia, para a área tecnológica. Hoje, nós temos aí a formação de engenheiros já no Brasil, está crescendo, está aumentando. Vocês sabem que na China, que hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, lá formam aproximadamente 300 mil engenheiros por ano. Aqui no Brasil nós formávamos 20, 25 mil engenheiros. Quer dizer, então o país tem que se desenvolver, e esse país se desenvolve exatamente com a engenharia, com a formação de profissionais, de técnicos competentes, para alavancar o crescimento do nosso país. Então eu acho, a gente não poderia deixar de mostrar para vocês o que se chama Cresce Brasil, que eu acho que é um marco hoje para nós, engenheiros, para nós do sindicato, da federação. É um orgulho termos participado desse momento e termos montado esse projeto tão importante. Mas, como vocês vieram aqui para ouvir o professor Heitor, passo imediatamente a palavra a ele, porque também estou louco para ouvir, porque o professor tem muito a falar para a gente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em português é bom dia, em inglês é good morning, em francês é bonjour, em espanhol é buenos dias, e em japonês é ohayou gozaimasu. Okay? É um grande prazer estar aqui, coordenado aqui pelo nosso coordenador da mesa, o João Carlos Gonçalves Bico, são carlense ilustre. Eu conheci muito seu pai, que foi chefe de gabinete do prefeito de São Carlos, na época que eu fui para lá, quando assumi a reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Sei do trabalho importante que ele fez em benefício da sua cidade, inclusive do Brasil, porque ele trabalhou com um agrônomo, ele era agrônomo, que foi o prefeito de São Carlos, o famoso Dr. Viana. Bem, meus caros amigos, eu desejo inicialmente expressar meus sinceros agradecimentos ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e à Federação Nacional dos Engenheiros, e muito particularmente ao coordenador, engenheiro Carlos Alberto Guimarães Garcês, pelo gentil convite para participar deste 6º Eco São Paulo Encontro Ambiental de São Paulo. Com muito agrado, aceitei de imediato o convite por 3 razões básicas. Primeiro, porque eu sou membro do Clube de Roma, há mais de 22 anos, e o clube completa 40 anos, precisamente em 2012. Eu explicarei um pouquinho o que é o Clube de Roma, para aqueles que ainda não o conhecem. Também aceitei porque este ano de 2012, o Brasil seria o anfitrião da grande Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, que teve lugar no Rio de Janeiro, no passado mês de junho, e que infelizmente não foi um sucesso. Por último, terceira razão, e não menor importante razão, porque eu sou um entusiasta dos temas ambientais, desde muito moço na minha vida. Eu nasci numa pequena cidade hidrobalneária mineira, em São Lourenço, Minas Gerais, e meu pai, cearense, foi lá morar, ainda solteiro, e lá ele salvou a sua saúde e a sua vida. E lá casou-se com minha mãe, uma alemã, e tiveram 4 filhos. Eu sou um deles. São Lourenço é um ambiente tranquilo. Estou falando aqui dos anos de 1920. São Lourenço é uma estação balneária tão gostosa que se dizia, meu pai dizia, em São Lourenço gozei o que gozar se podia. Dormia todas as noites e grande parte do dia. Essa era a vida do turista que ia lá beber águas. Mas por que eu estou falando de São Lourenço? Porque no dia da árvore, na minha escola primária, todos os alunos tivemos que plantar uma árvore. E isso eu fiz durante os 4 anos do primário, na minha pequena cidade de São Lourenço. Eu me lembrei sempre, e hoje me lembro muito, se diz que todo homem na sua vida deve fazer 3 coisas. Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu tenho 2 filhos, escrevi alguns livros e plantei algumas árvores. Lá em São Carlos, eu plantei 6, como reitor, para dar como exemplo. E consegui que no dia da árvore, os alunos protestaram, cada aluno devia plantar uma árvore no campo de São Carlos. Bem, eu como reitor tinha poderes e pedi aos meus colaboradores da universidade que plantassem 30 mil árvores. Se vocês forem visitar o campo de São Carlos hoje, todas aquelas árvores que estão lá
teve um reitor louco, que há 40 anos. Mas o que mais me impressionou em Rio Claro, não sei se vocês conhecem Rio Claro, tem um horto florestal fantástico, criado por Navarro de Andrade, que foi um engenheiro florestal, que foi quem introduziu o eucalipto no Brasil. Ele foi buscar o eucalipto na Austrália, não sei se vocês sabem disso, porque ele era da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e precisava fazer dormentes para a Estrada de Ferro. E o eucalipto era uma boa solução. Não tinha no Brasil, ele foi à Austrália, conseguiu permissão para trazer alguns sementes legalmente, outras ele trouxe na mala, e o resultado, se vocês forem ao outro de Rio Claro hoje, vocês vão ver uma fantástica coleção de eucaliptos que ele plantou no Brasil, selecionou as melhores variedades e depois espalhou por 16 hortos florestais que tem no interior de São Paulo, que pertenciam à Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Eu quero falar isso porque realmente naquela época necessidade dormente era fundamental. Porém, muita gente era contra o eucalipto, que achava que o eucalipto chupava muita água do solo e que não era interessante. Bom, é uma experiência de vida. Eu, depois de alguns anos, fui à Argentina, fui a Bariloche, vocês devem conhecer. Lá em Bariloche, vi uma floresta de arrajanes, como ele chama. É uma árvore bonita. Os meninos que se lembram do filme Bambi, foi filmado lá, naquele lugar. Aquilo me impressionou muito. Eu sempre tive um interesse, apesar que era matemático e físico, na verdade depois vi só para física, fui interesse na área biológica, da botânica, etc. E lá em Rio Claro, nós tínhamos um departamento de História Natural, que tinha um famoso professor, Warwick Kerr, não sei se você se lembra, que mexia com abelhas, mas tínhamos um professor de botânica, menos conhecido, o professor Ares, que mostrava a importância da rejuvenação da nossa natureza e principalmente do plantio das árvores. Para terminar minha breve história, eu fui bater um dia no Japão, que o professor Garcês mencionou que eu fui reitor da Universidade das Nações Unidas. Essa universidade era das Nações Unidas, mas a sede dela está em Tóquio, no Japão. E eu fui para o Japão em 1987 e me impressionou um país pequeno, uma ilha, cheia de árvores. Impressionante o que tem no Japão de cobertura florestal. Lá nessa universidade das Nações Unidas, nós preparamos a conferência da Rio 92. Vocês que são aqui mais jovens, talvez não se lembrem disso. O Brasil teve uma grande conferência de meio ambiente, na época de 92, a primeira que apareceu com o nome Meio Ambiente e Desenvolvimento, voltando aqui ao que o professor João Carlos falava, muito importante. E nessa época, a universidade foi solicitada pelas Nações Unidas para preparar uma proposta de necessidades de recursos para implantar a Agenda 21, se ela fosse aprovada no Rio de Janeiro. Foi um instituto que nós temos na Finlândia, que fez esse trabalho, demorou um ano fazendo esse trabalho com economistas de todo o mundo, e apresentou uma proposta. Naquela época, 125 bilhões de dólares seriam necessários para fazer a Agenda 21 uma realidade. Infelizmente, o Brasil gostou da ideia, mas os países ricos não gostaram, ela não foi aprovada. Foi um trabalho quase que perdido. Mas também nessa época, no Japão, nós lançamos um programa muito interessante, chama-se Zero Emissions Research Initiative, ZERI, ou seja, instituição de colocar zero no meio ambiente, na água, no ar, no solo. Esse projeto está andando até hoje, tem um trabalho inclusive aqui no Brasil. Eu queria mencionar, porque se vocês ouvirem falar de ZERI, Fundação ZERI, é um trabalho que começou na Universidade das Nações Unidas em 1994. Finalmente, minha última estadia foi na França, em Paris. Eu trabalhei na Unesco. E a Unesco tem dois programas que talvez vocês não conheçam. Um chama-se O Homem e a Biosfera, um trabalho importante relacionado com o meio ambiente, e um programa também hidrológico internacional, que tem sede lá. Portanto, são programas muito importantes, e vocês que são mais jovens aqui, eu sei que eu trabalhei nas Nações Unidas, é muito pouco brasileiro trabalhando em organismo internacional. Eu quis falar isso para trazer uma mensagem para vocês. Não é só diplomata que trabalha nos organismos internacionais. Precisamos de engenheiros, precisamos de administradores, precisamos de economistas, de filósofos, cientistas sociais. Há muita oportunidade e o Brasil tem que estar mais presente. Então, eu estou aproveitando aqui para fazer um pequeno comercial para vocês pensarem e acompanharem o que as Nações Unidas precisam em termos de especialistas. Bom, tudo isso aí era para simplesmente fazer um introito aqui do objetivo dessa minha exposição. E o objetivo da minha exposição está vinculado a um tema
que é o Clube de Roma, inicialmente, que foi, como disse o engenheiro Garcês, a instituição que, em 1972, lançou um livro que não foi o clube que fez, mas um grupo de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tinha um professor que trabalhava com análise de sistemas naquela época, o professor Jay Forrester. E o professor Jay Forrester recebeu esse encargo do Clube de Roma em 1970 para reunir um grupo de jovens, na época jovens, liderados pelo professor Dennis Meadows e também com o Dr. Jorgen Vrendas, da Noruega, e a esposa do Dennis Meadows, que infelizmente já faleceu, e eles resolveram, um grupo de jovens estudantes de doutorado, dedicarem-se a estudar o que seria uma visão do mundo, colocando várias variáveis importantes naquela época: população, alimentos, recursos naturais não renováveis, enfim, eles tinham um computador mais moderno naquela época, e eles resolveram fazer simulações a nível global. Esse foi o grande papel que eles tiveram, e para isso precisava trabalhar um bom grupo de jovens durante um bom tempo. Precisava de dinheiro para isso. Surpreendentemente, a Fundação Volkswagen foi quem financiou esse trabalho. E depois de 2 anos, eles apresentaram o resultado através de um livro que foi chamado Limites do Crescimento. Que o pai dessa criança foi esse cavalheiro que está aqui, que é um dos cofundadores do Clube de Roma, o Dr. Aurelio Peccei, um italiano industrial que foi presidente da Fiat de automóveis, que durante 10 anos morou em Buenos Aires, na Argentina, ajudou a criar a Fiat do Brasil, e que as duas, Argentina e Brasil, salvaram a Fiat da Itália. Essa é a grande verdade. O doutor Aurelio Peccei encontrou um bom amigo que chamava-se Alexander King, um escocês, que trabalhava na Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. E ambos tiveram uma troca de ideias. O doutor Aurelio Peccei era um humanista, um homem que dizia: nós temos que pensar além das nossas fronteiras de cada... Nós somos cidadãos de um pequeno mundo. Por que não pensar nesses problemas do mundo? E não pensar como político que pensa na próxima eleição. Temos que pensar como estadistas que pensam na próxima geração. Essa foi a grande mensagem que Aurelio Peccei lançou quando ele e Alexander King resolveram fundar o Clube de Roma. Precisamente isso, faz 40 anos, e agora, há poucos meses, nós tivemos uma reunião em Bucareste para comemorar os 40 anos da criação do Clube de Roma, que ficou famoso por esse livro que chamava-se Limites do Crescimento. Esse livro foi lançado em 1972, 40 anos, portanto, lá atrás, e foi um sucesso mundial. Foi traduzido para 30 idiomas e vendeu, pouco depois, 10 milhões de exemplares no mundo inteiro. Hoje se calcula talvez uns 15, passados esses anos todos. Foi um sucesso realmente extraordinário, porque pela primeira vez, a nível global, se olhava os problemas do mundo. E um pouco além de um horizonte de algum ano, o ano seguinte. Quando a gente fala de previsão do tempo, os meteorologistas excelentes de hoje, com bons computadores, podem fazer uma previsão para 5 dias. O que seria fazer uma previsão para 40 anos? Isso é uma coisa inovadora realmente. E o Clube de Roma fez a sua primeira reunião em 1968, quando ele foi fundado, e chama-se Clube de Roma, porque a primeira reunião foi feita em Roma, um subúrbio da cidade de Roma, uma vila farnesina, um lugar bonito lá. Eles se reuniram, discutiram as ideias e, para contar a verdade, chamaram 30 especialistas de diferentes países do mundo. E a reunião foi um fracasso. A primeira reunião, os cientistas não se entenderam, não falavam a mesma linguagem e não olhavam essa visão ampla que Aurelio Peccei e Alexander King tinham sugerido. Resultado, desanimados, esse dia de noite eles foram para a casa do Aurelio Peccei, e um professor suíço disse: olha, eu conheço um professor do MIT chamado Jay Forrester, tem muito boas ideias sobre análise de sistemas dinâmicos. Quem sabe ele podia nos ajudar. E eles foram a Boston, visitaram o professor Forrester, que se entusiasmou com a ideia e falou: vamos fazer um projeto nessa linha. E esse projeto foi feito e resultou esse livro chamado Os Limites do Crescimento. Limites do Crescimento é um livro que ficou tão famoso que
ele depois teve duas versões adicionais. A primeira versão é essa aqui, em cima à esquerda. Foi feita às pressas, porque não tinha muito tempo para fazer o trabalho. Depois eles publicaram esse livro de forma mais, está aqui ao lado de baixo. O de cima, Beyond the Limits, foi feito alguns anos depois, ou seja, 10 anos depois. E, finalmente, esse livro à direita, que está escrito Limites do Crescimento, eu vou traduzir para vocês, porque essa aqui eu não tinha em português, porque as capas dos livros são em inglês. Mas, precisamente, esse livro aí, da direita, chama-se Limites do Crescimento, a atualização de 30 anos, ou seja, 30 anos depois do primeiro livro. E esse livro é o que o Diego Garcês mostrou para vocês, que está aqui, existe já em português, foi o primeiro trabalho do capítulo brasileiro do Clube de Roma, produzir em português esse livro, porque senão muita gente não ia conhecer. Esse livro foi mandado para todas as bibliotecas das universidades brasileiras, 177, para 140 centros universitários. Então, portanto, já foi distribuído aí, espero que vocês consultem as suas bibliotecas para ver se encontram um exemplar. Se não tiver, a gente pode dar referência, com muito prazer eu posso dizer como é que pode ser feito. Mas o importante desse livro é que ele já tocava nos temas que nós tínhamos mencionado aqui antes. Como é que seria, na expectativa desse grupo que trabalhou com esses modelos de computação, o mundo 40 anos para frente. Conclusões principais desse livro, que um dos colegas do Clube de Roma colocou. A chamada pegada ecológica humana cresceu muito rapidamente entre 1900 e 1972. Mas eles disseram, não vai poder continuar crescendo nas mesmas taxas desses últimos anos. É possível, e é mesmo provável, que a pegada humana exceda a capacidade de suporte do planeta Terra, e isso se estima que já ocorreu em 1986. Se os limites forem excedidos, a contração vai ser inevitável. O colapso pode ser evitado se houver uma política com visão global. E é importante agir tão quanto possível, ou seja, se esperava que isso fosse por volta de 1975, mas nada ocorreu a nível global. Bom, depois desses outros livros publicados, nós tivemos aqui essa atualização dos 30 anos e nós tivemos uma conferência de meio ambiente no Rio de Janeiro em 92. A principal conclusão, os vários modelos que os professores lá do MIT, os jovens doutorandos trabalharam, tinham vários cenários. Na verdade, não era uma previsão, era assim, uma análise dos possíveis cenários que teríamos pela frente. E o cenário que chamava-se da sustentabilidade era um que os recursos naturais, lá por volta do ano 2100, que vocês vão ver ali no final, estaria caindo, a população vai crescendo, mas veja que ela começa a estabilizar ali por volta de 2040, 2050. A produção de alimentos, que era uma preocupação, continuou crescendo, claro, com a tecnologia avançada, aí os nossos projetos na área de bioengenharia, na área de, enfim, da técnica avançada hoje que nós temos no mundo, inclusive aqui no nosso Brasil, com o trabalho magnífico da nossa Embrapa. A produção industrial, aquele azul, foi crescendo, mas vai se estabilizar e provavelmente não vai continuar crescendo a partir de 2040, 2050. E a poluição, esse é o número 4 aqui em vermelho, vocês veem que ela vai ter um pico aí por volta de 2040 e depois vai começar a cair. Ou seja, está havendo uma preocupação mundial no sentido de diminuir os níveis de poluição. Essas foram as principais conclusões, eu estou fazendo muito rapidamente, do livro Limites do Crescimento, na época de 1972. Bem, passaram-se 40 anos. Os autores do primeiro livro eram Dennis Meadows, Donella Meadows, sua esposa, e o professor Jørgen Wrenders, esse norueguês extraordinário que veio ao Brasil a convite do senador Cristóvão Buarque meu, no mês de maio, antes da Rio +20, para fazer uma conferência lá em Brasília. Ele veio aqui por 2 dias, fez essa conferência e tinha que voltar, porque o livro dele foi lançado em junho, esse livro que chama 2052, uma previsão global para os próximos 40 anos. Ele tem uma autoridade para falar sobre isso, porque ele trabalhou no primeiro livro, quando ele era estudante de doutorado, e fez o seu doutorado precisamente no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e depois voltou para o seu país, a Noruega, onde ele é professor lá
na universidade em Oslo. Ele acompanhou o que ocorreu no mundo a nível global nesses últimos 40 anos. Então ele achou que seria uma boa oportunidade, em 2012, olhar um pouco para frente. Mas resolveu não fazer isso sozinho. Ele reuniu cerca de 40 cientistas de diferentes países do mundo e pediu que cada um deles preparasse umas breves páginas. Como é que eles viriam o mundo daqui a 40 anos? Ele reuniu esses 40 testemunhos, mais a sua experiência e a informação que já hoje está mais detalhada, e fez o lançamento desse livro, 2052. É o que eu vou rapidamente falar para vocês agora, mostrando algumas das transparências que ele permitiu que eu utilizasse aqui. Estou em inglês, muitas delas, mas veja, a primeira delas é essa aqui. A perspectiva do professor Randers, que o nosso mundo é um pequeno e frágil mundo. Nossa Terra é a única que nós temos e que temos que preservar. Essa é a conclusão que ele faz. Mas veja bem, nessa análise desse livro, ele calcula, imagina, conclui, não pode dizer com toda certeza, porque são previsões, como seriam as 5 regiões do mundo que ele utilizou nesse livro para 2052. Aqui na primeira coluna, região, Estados Unidos, China, a OCDE, que é menos os Estados Unidos, os países dos BRICS, que seriam o Brasil, Índia, China, África do Sul e os outros, e o resto do mundo. Onde ele coloca a população em 2010, mostrando que nos Estados Unidos são 300 milhões, na China 1 bilhão e 300, a OCDE 700 milhões, os países do BRIC, com mais alguns outros, 2 bilhões e 400, o resto do mundo, 2 bilhões e 100, a população do mundo em 2010, 6,9 bilhões. Nós já estamos com 7 bilhões hoje. Na segunda coluna, o Produto Interno Bruto, 2010, em trilhões de dólares por ano. Então veja aí de novo, os Estados Unidos, com 300 milhões de habitantes, tem 13 trilhões de dólares per capita, de renda bruta, vamos chamar assim. Depois, se você olhar na outra coluna à direita, a última coluna, é a renda per capita no ano de 2010, calculando, claro, aí, em $1.000 por pessoa por ano. E aí, de novo, vemos a diferença. Os Estados Unidos, 41 mil dólares, a China, 7 mil dólares, porém a economia da China como um todo está se aproximando e provavelmente em mais alguns anos vai passar a dos Estados Unidos. Provavelmente, não, certamente, em mais alguns anos. E logo depois a Índia também está caminhando, porque a Índia tem 1 bilhão e 100 bilhões e que está crescendo mais rápido. Também daqui a 10 anos a Índia vai ser o país mais populoso do mundo. Porém, muita pobreza ainda lá. Bem, finalmente os países aqui, os BRICS, que o Brasil está incluído nesse grupo, tem uma renda per capita média de 6 mil dólares por ano. E o resto do mundo, infelizmente, só 4 mil dólares por ano. Total, 10, esse que está aí. Os países, o número 1 aqui, os países do mundo industrial antigo, que incluiu a Europa, o Japão, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, etc. Os BRICS, que são o Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, e as 10 maiores economias dos países emergentes. E, finalmente, o resto do mundo que ele coloca aí são os outros 140 países do mundo, que infelizmente tem uma população grande também, mas uma renda per capita e a renda bruta total muito pequena. Ele fez essa análise, mas ele depois olhou o seguinte: a população mundial vai alcançar o seu pico por volta de 2040. Essa linha vermelha que está aí é a população, na escala. Ou seja, vamos estar chegando nos 8,1 bilhões de habitantes. E, nessa altura, vocês vão ver também que a taxa de natalidade, que é essa linha verde, está caindo. A taxa de natalidade está caindo já, está caindo inclusive no Brasil, né? E em outros países do mundo, em alguns países como o Japão e a França, por exemplo, já não tem população suficiente para substituir a população que tem hoje. Vai haver problemas graves também aí. E a taxa de mortalidade, que essa linha azul, está abaixando, mas vai subir um pouquinho mais para frente. Então, essa figura aí era importante porque o Clube de Roma, quando lançou o relatório de índice de crescimento, a população era uma preocupação muito grande. População, produção de alimentos, uso de recursos naturais. Muito bem. Qual é a taxa de crescimento global do mundo? Vai começar a cair, essa linha vermelha que está aí. Quando chegar lá por volta de 2040, 50, etc., ela vai começar
a mudar a direção, não está no mesmo ritmo que está aqui. A população está mostrada na linha verdinha aí, pontilhada, e a produtividade do trabalho crescendo ainda, mas vai também começar a cair a partir de 2050. Essa é a previsão que faz o Dr. Jorgen Randers. Energia, que é uma coisa importante. A energia também vai começar a fazer a voltinha lá por volta de 2030, já começa a cair. Então nós vamos ver aquela linha vermelha, o uso de energia a nível mundial vai começar a baixar. A necessidade de energia por unidade de produto bruto também vai cair, e o produto bruto mundial, que é essa linha daqui mais cinza embaixo, vai crescer. Essa é uma previsão que o modelo dele, com a opinião desses 40 outros cientistas, vai afetar. Finalmente aqui, os combustíveis fósseis, que vão permanecer ainda. O carvão, que está aí aquela linha azulada, o óleo, o petróleo, que vai começar a cair já a partir de 2020, apesar do pré-sal, né? Todo o pré-sal aí, mais o que está sendo usado agora, a grande novidade é que nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão começando a utilizar petróleo do xisto, que inclusive no Brasil nós também temos, aí lá em São Mateus, né? Bom, o uso do gás vai começar a crescer, diminuir também, mas vejam bem que a curva amarela das energias renováveis vai crescer muito rapidamente. E a energia nuclear vai começar a baixar, porque depois da experiência de Chernobyl, de Fukushima lá no Japão, há uma preocupação na segurança da energia nuclear. Apesar que os físicos pensam que essa energia seria realmente uma solução para o futuro em termos de disponibilidade, mas infelizmente a segurança é um problema grave. As emissões de CO2 também vão começar a baixar, já a partir aí de 2020, 2030, que essa linha em vermelho está mostrando aí as emissões de CO2. O uso de energia vai começar a subir, mas depois começa a cair também. Então essas previsões, olhando assim no horizonte dos próximos 40 anos, diz o professor Randers que ele não vai estar aqui para testemunhar, mas uma boa parte desse auditório vai estar aqui daqui a 40 anos e vão dizer se ele estava correto ou não quando ele fez essas previsões baseadas nos melhores dados que ele tinha na época. Quanto à questão da temperatura e o nível do mar. A temperatura, se vocês olharem bem, é essa escala que está aqui em verde. Vocês vão ver que há uma previsão de que por volta de 2040, 2050, a temperatura média do planeta esteja com 2 graus acima de hoje. Ontem, aliás, o professor Bolhon mostrou que isso não é muito importante. É uma posição que muitos cientistas têm, que não estão de acordo com o que se faz no trabalho do IPCC, que é aquela comissão para um painel internacional de mudanças climáticas que as Nações Unidas estabeleceu há alguns anos. Finalmente, também o nível do mar deve subir. Vocês vejam que é aquela coluna aqui dessa cinza, que vai subir provavelmente pouco mais de meio metro, talvez não vai afetar muito para muitos lugares, mas as regiões costeiras vão ter preocupações sérias com relação a isso. E, finalmente, o CO2 na atmosfera vai continuar subindo, e então isso pode ser uma preocupação para muitas pessoas também, né? O problema todo é que quando nós falamos de coisas a nível internacional, como acabou de acontecer na conferência da Rio+20, que o Dr. Randers insiste no seu trabalho, é que, infelizmente, o processo decisório coletivo a nível mundial é esse processo que estamos vendo aí. Há grandes conferências das Nações Unidas que dificilmente conseguem chegar a consenso. Conseguiu, no caso do ozônio, e houve um acordo internacional muito importante. Mas nas outras coisas nós estamos ainda lutando para conseguir resultados. O Dr. Randers fez alguns comentários também sobre a questão de crescimento da população, que era uma preocupação dele. E ele praticamente conclui o seu trabalho dizendo assim: se queremos criar um mundo melhor para os nossos netos, primeiro, nos países desenvolvidos, os países ricos, a taxa de nascimento de criança deve diminuir. Ou seja, como seria especialmente nos países ricos. Devemos reduzir o uso do carvão, do óleo e do gás, primeiro também nos países ricos.
construir uma economia de baixo carbono nos países mais pobres, pagos pelos países mais ricos. Devemos criar instituições supranacionais que possam combater o baixo custo, o curto prazo de visão que nós temos em geral nos países a nível nacional. E finalmente ele faz um comentário que nós devemos melhorar o bem-estar numa situação onde a população e o GDP, o Produto Interno Bruto, vão diminuir. Na verdade, esses são comentários muito gerais que ainda são debatíveis. Há um grande debate sobre o assunto, inclusive no próprio Clube de Roma, que, como eu disse, não é uma organização que faz o relatório. Ela recebe o relatório, diz que está bom, diz que aprova. Muito bem, mas não quer dizer que há total sintonia, não só dentro do público, como também na comunidade científica, como ontem bem o professor Molion nos mostrou aqui, no caso do aquecimento global e do CO2. Então, há muita discordância nesses pontos. Mas eu tenho um velho amigo, o professor Martins, que disse assim, e o professor Molion, aliás, mencionou isso, nós não podemos administrar a escala, a complexidade e a dinâmica do século XXI com instrumentos do século XX. Estamos numa inflexão da história mundial, onde novas ideias, novos valores, novas estratégias e novos sistemas institucionais são necessários. Não podemos depender de soluções tecnológicas para salvar-nos de nós mesmos. Sabemos que continuar como estamos indo nos levará possivelmente a um desastre. Precisamos encontrar a visão, a liderança, a criatividade para encontrar soluções construtivas, para oferecer um futuro decente para as atuais e as futuras gerações. Temos capacidade para fazê-lo, só nos falta encontrar a vontade para isso. E o Dr. Randles termina seu livro, 2052, a última página, são 350 páginas desse livro, ele termina assim com essa pequena frase. Por favor, dizendo para todos nós que vamos ler o livro, por favor, ajude a mostrar que as minhas previsões estão erradas. Juntos poderemos criar um mundo muito melhor. Muito obrigado por sua atenção. Agradeço de novo aos organizadores deste evento pela oportunidade de compartilhar um pouco essa experiência que teve o Clube de Roma nesses últimos 40 anos. E temos um capítulo brasileiro, que eu estou no momento na presidência, uma base sendo montada em Brasília. Já fizemos um evento em São Paulo, aqui na Federação das Indústrias, alguns anos atrás, quando conseguimos lançar esse livro. E nosso projeto é traduzir para o português o livro 2052 e também traduzir o livro do Dr. Ernest Weizsäcker, um professor alemão que foi diretor do Instituto Wuppertal, que fala do chamado fator 5. Ou seja, ele fez um livro famoso, Fator 4, e agora fez uma atualização do Fator 5, dizendo que com o conhecimento e a tecnologia que nós já temos hoje, podemos fazer grandes coisas para toda a humanidade. São informações que eu queria compartilhar e agradecer de novo aos organizadores desse evento e ao meu prezado e ilustre coordenador João Carlos Gonçalves Bico pela oportunidade de estar aqui. Um prazer responder alguma pergunta que seja capaz. Obrigado. Professor, primeiro queria cumprimentá-lo pela brilhante explanação, dizer que realmente o senhor trouxe para nós uma visão realmente de futuro. É uma visão, muita gente é pessimista com essa visão, o senhor sabe disso, né? Os problemas que são climáticos deixam realmente a gente preocupado, né? Mostram para nós que o clima está sentindo realmente as mudanças que estão acontecendo aí no dia a dia. Haja visto o que nós tivemos agora recentemente nos Estados Unidos, né? E então a gente está muito preocupado com isso mesmo. Eu acho que essa visão é uma visão de todos nós, é uma preocupação muito grande, e acreditamos que realmente, eu acho que o mundo, a população, tem que estar realmente imbuída de que nós temos que preservar isso que é nosso mesmo.
Então eu acho que essa é um grande momento que nós estamos atravessando. A maior nação do mundo hoje está passando por um problema sério. Vamos ver se eles aprendem a dar o exemplo. Porque o senhor sabe que o exemplo tem que vir dos ricos, né? Nós, pobres aqui, procuramos dar sempre o exemplo, mas realmente, se eles lá em cima não fizerem, nós aqui embaixo temos pouca força para poder fazer. Bom, chegou aqui a primeira pergunta. Ela é da Lima, Fatec Jundiaí. Afinal, o mundo vai aquecer ou esfriar? Muito boa pergunta da Lima. Ontem nós ouvimos o professor Bolion nos mostrar que o mundo vai esfriar, né? E há uma previsão, claro, que desse grupo que recolheu esses dados, que nos próximos anos, talvez uns 20 ou 30 anos, ele vai esquentar. E é possível que até no horizonte de mais longo prazo esfrie também. Aliás, o doutor Bolion mostrou umas fotos muito interessantes desse trabalho que vem sendo feito, acompanhando o que aconteceu tanto no Ártico como no Antártico, em termos de coleta de amostras que são tiradas do gelo, com partículas de poras de ar dentro, e isso é feito uma análise e pode-se inferir qual é a temperatura. O fato é que realmente ninguém sabe exatamente, porque a natureza e o que está ocorrendo aí no nosso sistema planetário, Sol inclusive, poderá levar surpresas nos próximos anos. Não é uma surpresa de imediato. Nós não vamos ter um aquecimento nem imediato, nem um resfriamento imediato. Mas possivelmente as duas coisas vão ocorrer. Pode esfriar e pode esquentar. Esquentar primeiro, tudo indica que vai ocorrer. Daí pelos dados que foram projetados em coleta da informação. A temperatura está subindo? Está. Como mostrou o gráfico que nós vimos ontem aqui. Mas esse nós vamos ter que esperar. Vocês mais jovens provavelmente verão esse fenômeno. Eu já não estaria aqui, porque não sei se eu vou viver muito mais anos, mas 40 anos certamente eu não estaria aqui. Mas vocês que são mais jovens vão ver essas mudanças. O importante é que possamos viver em melhores condições no nosso planeta. Sem falta de comida, sem um bom ar, com boa água. A água é um problema muito sério no nosso mundo. E eu acho que realmente temos que pensar no meio ambiente de forma construtiva, preservando o que nós temos até agora, que permitiram que a nossa vida chegasse aqui com essa condição adequada que nós temos encontrado até agora. Professor, a sua palestra causou um frisson aí, porque olha aqui. Professor Heitor, o senhor não acha que muitas dessas ações, destruição do ozônio, aquecimento global, são uma tentativa de governança global, neocolonialismo? Professor Molion. Na verdade, o professor Bolion levanta um ponto muito importante. Se imaginava, lá por volta de 72, quando saiu o relatório do Índice do Crescimento, que o Clube de Roma era contra o crescimento. Isso foi objeto de uma grande discussão no Comitê Executivo do Clube de Roma, e o presidente Aurélio Pechei mostrou que o Clube de Roma nunca tinha dito que ele era contra o crescimento. Evidentemente, o crescimento, desde que preservadas as condições, não acabasse os recursos naturais, não acabasse a água de boa qualidade, tivéssemos um ar razoável para respirarmos. Agora, essa preocupação de dizer que é uma tentativa de a governança global, neocolonialismo, eu não creio que seja verdade. Eu acho que há quem acredita que isso é um aspecto, mas não é o caso. Quando o limite do crescimento foi lançado, houve críticas, principalmente de economistas, em várias partes do mundo. Mas o grande apoio às ideias, porque no fundo estava colocando na agenda dos homens que têm poder de decisão no mundo, a nível nacional, mas principalmente a nível internacional. Uma vez que o que a Organização das Nações Unidas, que fez a grande reunião do Rio de Janeiro, que reuniu 45 mil participantes, 9 mil organizações não governamentais, e chegou à conclusão, em resumo, que nós vamos transformar nas Nações Unidas uma comissão que tem lá já há alguns anos, um fórum internacional, com poderes, claro, daqui a
3, 4 anos, vão poder olhar de forma mais firme o que pode ser feito. As indicações até agora são que esse consenso internacional não é fácil. E não é fácil também porque os países que antes tinham a liderança no mundo, esses que, vamos chamar assim, os neocolonialistas, de que se refere o professor Molion, já não estão sozinhos nesse processo decisório. Hoje a China tem um papel muito importante. A China é um grande poluidor, mas ao mesmo tempo sabe que para o seu próprio futuro ela precisa melhorar o seu meio ambiente. Quem já esteve na China, e eu estive lá várias vezes, nas cidades grandes da China, é terrível o problema da poluição, que, é claro, depende também das fontes de energia, as suas térmicas que são alimentadas a carvão e que não são com a melhor tecnologia. Eles estão trabalhando nisso. Então, nós temos agora a entrada no cenário mundial decisório, no sistema internacional, lideranças como a China, como a Índia, como o Brasil, que está participando ativamente, foi sede da reunião do Rio de Janeiro. Agora, é claro que é um processo complexo. Eu trabalhei 10 anos no sistema das Nações Unidas. Participei, acho que, das principais conferências internacionais que houve aí nos anos 90, quando o secretário-geral era Boutros Ghali, da ONU. E ele mesmo dizia, esse é um processo lento, porque nós temos que obedecer critério de cada país é uma nação soberana. Cada país, são 190 e tantos países na Assembleia Geral da ONU, cada um tem um voto. A única coisa é que no sistema, no Conselho de Segurança da ONU, 5 países têm a maioria, apesar que outros estão participando de forma, entra e sai por períodos limitados, e o Brasil está tentando ser um desses permanentes do fórum, e isso pode mudar. Nós não conseguimos ainda mudar esse sistema que vem da guerra, do final da guerra, portanto, já há bastante tempo, era tempo que o sistema se renovasse. Portanto, tirar de lado essa preocupação de um neocolonialismo, pelo menos a nível da ONU, não há essa ideia. A próxima pergunta é da Nayara Bicudo, da FATEC de Jundiaí. Professor Heitor, o que, na sua opinião, faltou ao Rio+20 para que fosse um sucesso e atingisse as expectativas? A pergunta é muito boa, mesmo porque quem estava cerca dos processos de decisão das Nações Unidas sabe que, antes de uma reunião, uma Rio+20, os países têm uma comissão preparatória que trabalha para essa reunião. Essa comissão trabalhou mais de um ano e, finalmente, chegou, antes da reunião começar, uma semana antes, mais ou menos, o Brasil, que estava coordenando o trabalho geral de procurar consensos, conseguiu chegar a um texto que foi aprovado, digamos assim, pelo consenso de todos os países. Na verdade, faltou para o Rio ainda um momento que foi, a nível mundial, tanto os Estados Unidos como a Europa estão passando por uma crise econômica mundial, que começou já no ano de 2008, nós já estamos em 4 anos dessa crise, e o Brasil, inclusive, está começando a sentir um pouco mais os efeitos dessa crise mundial. Então, o clima mundial, para falar de ações concretas que tivessem resultados de sucesso, era preciso também comprometimento de recursos. E os recursos dos principais países envolvidos no processo estão hoje comprometidos com as suas crises internas. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa. Hoje de manhã na televisão, mostrando a visita da primeira-ministra da Alemanha indo a Portugal, sendo bombardeada por protestos de todo tipo, porque Portugal está tendo que assumir medidas drásticas com relação à sua economia. Como é que o governo de Portugal podia vir ao Rio e dizer, vou colocar mais recursos num processo desse? Então, o momento não era o mais oportuno. Nós teremos, de novo, que continuar trabalhando nisso. Essa resolução que foi tomada no Rio de Janeiro, de criar esse fórum internacional, prevê que daqui a 2 anos nós vamos ter que chegar a novos consensos. Quem sabe, se a economia mundial tiver melhorado, o quadro poderá ser melhor. Mas, infelizmente, a reunião do Rio+20 não foi isso. Nosso Clube de Roma somou-se a um grupo do Rio de Janeiro e fizemos um seminário lá, paralelo à Rio+20, sobre, precisamente, inovação para sociedades sustentáveis e o papel das universidades. Isso é uma coisa que nós fizemos, discutimos esses temas lá. Mas o aspecto político e o aspecto socioeconômico e o clima geral da economia mundial não permitia mais do que se pôde obter no Rio de Janeiro.
Essa pergunta é do Fábio Nascimento de Melo, da Univap. Professor Heitor, o senhor acredita que é possível chegarmos a um mundo sustentável ou isso é só uma utopia? Depende de nós. Depende de cada um de vocês que está aqui. Porque nós todos temos que dar a nossa contribuição. Melhorar o meio ambiente é começar na sua própria casa. Que fechar a torneira do chuveiro quando passa o sabão para não gastar muita água, que a água vai fazer falta no futuro. Já se diz que a próxima guerra no mundo não vai ser pelo petróleo, vai ser pela água. Portanto, começando em exemplo de cada um de nós, economizar água, reciclar os materiais, jogar menos resíduo, jogar menos lixo. Um grande problema dos nossos países, e principalmente o nosso país aqui, é o lixo. Como é que nós podemos diminuir o lixo? Como reciclar o material, como utilizar os materiais. Eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu me orgulho muito da Universidade Federal de São Carlos é ter criado um curso de engenharia de materiais. Na época, estou falando aqui de 1970, os engenheiros das mecânicas, civil, eletrônica, química, não gostaram muito de colocar um novo profissional no mercado, que era o engenheiro de materiais. Mas o engenheiro de materiais tem que saber utilizar não só os polímeros, como os materiais ferrosos, como todos os outros tipos de material. E eu me lembro que na época eu perguntei, quem é que faz cerâmica no Brasil? Pois bem, o engenheiro de materiais faz cerâmica. Cerâmica é importante. É uma indústria que, se você não fizer um forno com suficiente capacidade, como é que você vai derreter aqueles metais para transformá-los depois? Então, é importante pensar realmente que o mundo precisa melhorar e pode ser sustentável, sim, claro, com a colaboração de todos os habitantes desse planeta. Essa é uma responsabilidade. É muito importante a responsabilidade dos nossos governos. Para isso, esses eventos que estão ocorrendo aqui é um bom fórum para que vocês possam levar as mensagens aos seus representantes no nosso parlamento para que se preocupem mais com o nosso meio ambiente. Isso que é importante. Eu acredito, sim, eu sou otimista, eu já disse mais de uma vez, que nós podemos ter um mundo sustentável, mas isso vai depender também de uma ação coletiva. E até que aconteça uma grande catástrofe, porque às vezes as catástrofes dessas são temporárias, as chuvas que o professor Bolion mencionou ontem lá no Rio de Janeiro, é um exemplo. Agora, isso é há muito tempo. Eu estava dizendo, em 1950, eu vi isso indo para São José dos Campos, para Ubatuba. Chuva muito forte, a estrada não foi feita com a inclinação adequada, e lá se foi a estrada abaixo. Então, é uma consequência de um fenômeno natural da chuva, porém, combinado com a incapacidade humana de fazer as coisas certas. Isso nós temos que pensar que isso depende, portanto, de nós, vocês mais jovens aí, fazerem corretamente o que deve ser feito, com seriedade, pensando não só em vocês, mas nos seus filhos e nos seus netos. Otton Cruz de Arruda. Você fez uma pergunta que eu acho que o professor acabou de responder, né, Otton? Quais são os seus conselhos para os jovens brasileiros poderem atuar nas ações a nível mundial sobre as questões ambientais? Eu acho que ela já foi contemplada já nessa resposta. A Cecília Mares Guia, da FATEC Jundiaí, ela pergunta: como podemos criar uma visão holística em economistas que só visam o lucro empresarial de suas empresas, ou seja, o uso dos nossos recursos naturais? Gostei da pergunta, porque precisamente o Clube de Roma vem discutindo, e tivemos essa reunião que eu mencionei em Bucareste há 2 meses atrás, e estivemos preparando o que nós achamos que é a agenda para esses próximos anos. Uma das coisas que nós dissemos é que nós precisamos definir a nível mundial uma nova economia. Uma economia que não pense só no produto interno bruto, mas que pense também no ser humano, nas condições de vida que nós temos no nosso planeta, as desigualdades, infelizmente, que ainda temos de ricos e pobres dentro dos países e a nível internacional. Eu acho que esse aqui é um ponto importante. Então, nós temos que chamar a atenção dos nossos empresários. Aliás, várias empresas já estão fazendo isso. Essas que estão aqui apoiando esse evento são um bom exemplo. Percebem a importância do meio ambiente para o desenvolvimento. E elas têm feito não apenas a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade ambiental, portanto, pensar que é preciso cuidar do planeta e não só nos lucros financeiros. Aliás, esse é o grande desafio do nosso
mundo de hoje. Portanto, essa nova economia que o Clube de Roma vem dizendo que precisam fazer, tem que ser feita. Ela tem que pensar também, o Clube de Roma falou, em valores. Nós estamos esquecendo que temos valores nas nossas sociedades. E isso é importante que seja levado em conta ao fazer essas análises para o futuro. Eu acho, portanto, tem toda a razão a Cecília de se preocupar com isso. Isso também depende de vocês, porque vocês amanhã serão empresários, trabalharão no governo, e tem que pensar que não é só o aspecto financeiro que importa. A gente pode viver muito bem com o salário aposentado de professor, que é o meu caso. Oh, meus parabéns. Garça, eu sei que já está na hora, mas tem uma pergunta aqui que eu também quero saber também. Vamos lá. Do Gustavo. Professor Heitor, qual é a sua opinião sobre a usina Belo Monte? E quais são as vantagens geográficas do local? Bom, eu não sou especialista em energia, mas o Brasil, já há alguns anos atrás, a nível do governo federal, tem analisado as necessidades energéticas do país. E, obviamente, como os senhores sabem muito bem, o Brasil é um dos países que tem as suas fontes de energia mais limpas, porque utiliza em grande parte as nossas hidrelétricas. Só que as hidrelétricas da região que tem maior consumo, que é o centro-sul do país, já estão praticamente todas exploradas. Então não há alternativa. Ou vamos para aquela região do norte da Amazônia, onde há um grande potencial para ser utilizado, ou teremos dificuldades. Na verdade, o problema dessas usinas, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, todas essas aí, ainda mais agora há poucos dias houve um incidente numa delas, que é problema de sindicatos, de salário de funcionários, etc. Mas, queremos ou não, e o problema dos indígenas que foram deslocados por algumas dessas usinas, que não são grandes números, mas são importantes. É claro que temos que preservar os direitos dos indígenas de ter a sua vida continuada nas suas reservas, etc. Mas temos que lembrar também que esses indígenas não são um número muito grande e a necessidade de energia é para 20 ou 30 milhões de brasileiros também. Portanto, é um problema complexo, mas que tem que ser enfrentado. Se nós não tivermos outra alternativa, outra fonte de energia, como físico, eu gostaria de pensar que não só a fissão nuclear, mas a fusão nuclear pode ser uma solução de futuro, vai demorar um pouco. Pelo menos os cientistas demoram aí talvez 30, 40 ou 50 anos, não sei. Se não tivermos umas fontes novas de energia, ou talvez captar melhor a energia solar, tentando eólica, e essas novas fontes todas aí, o xisto agora que está sendo falado, mas mesmo assim é inevitável que vai terminar esse ciclo do petróleo, do combustível fóssil. Renováveis é a alternativa. Senão, nós no Brasil, ainda bem que temos essa perspectiva de utilizar a energia hidráulica. Não precisa ser só da grande queda, mas também o volume de água que pode ser perfeitamente utilizado. Eu acho que não tem jeito, nós queremos ou não, vamos ter que continuar o projeto de Belo Monte, Giral, e depois no futuro veremos. Então eu queria chamar para fazer parte aqui da mesa junto conosco o Marcelo Arregui Barbosa. Ele é gerente de meio ambiente da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, e abordará questões ambientais da implantação do Rodoanel. Marcelo, você tem 50 minutos para a sua explanação, tá certo? E após a sua explanação, o auditório deverá fazer perguntas, todas as perguntas são por escritas, e volto a frisar a vocês que é importante, devido ao número grande de perguntas que têm vindo à mesa, é importante vocês colocarem o nome, colocarem o e-mail, porque o que a gente não conseguir responder, que o horário sempre é meio limitado, a gente passa para o Marcelo, tenho certeza que ele vai poder responder depois por e-mail para cada um de vocês. Então, por favor, não esqueçam de colocar o nome e o e-mail para que possam, provavelmente, vamos tentar responder todas. As que não forem possíveis, a gente tem como poder encaminhar vocês a resposta. Marcelo, está com você, fique à vontade, um abraço. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Sindicato do Engenheiro, em nome da diretoria da DES, por esse convite, essa oportunidade aqui de dividir, de
essa experiência muito boa que está sendo para nós e para todos os profissionais envolvidos na gestão ambiental da implantação do Rodoanel e de outros empreendimentos também que a Dersa está gerenciando atualmente. Bom, aqui na tela está a figura do Rodoanel, né? Aqui é o norte, o trecho oeste que já está implantado, o trecho sul que também está implantado, o trecho leste que está em implantação e o norte que também passou recentemente no processo de licenciamento e ele está sendo implantado. As obras vão ter início agora até o final do ano. Bom, os objetivos esperados do Rodoanel, ele tem aliviar o tráfego urbano de São Paulo, que hoje ele sempre, né, tem uma grande incidência de travessia e principalmente de veículos de carga. Então, o objetivo do Rodoanel é reduzir, fazer com que esses veículos que passam hoje dentro da região metropolitana de São Paulo tenham uma alternativa fora. Nós não podemos impedir o transporte. O transporte de cargas ele é fundamental, ele que movimenta a economia brasileira. Então, o objetivo é facilitar esse transporte de tal maneira que ele não interfira com o trânsito da cidade. Então, essa série de benefícios, qualidade do ar, redução de acidente, ordenação de espaços, uso e ocupação do solo, né? Então, esse é o grande objetivo, são os grandes objetivos da implantação do Rodoanel. As características dele, ele tem uma rodovia classe 0, né? Uma rodovia que não permite acessos às propriedades lindeiras, só pelos trevos, pelas interseções com as rodovias, ou seja, ele vai ligar uma rodovia à outra, ele não dá acesso não existe implantação de nenhum empreendimento ao longo do Rodoanel. E ele foi calculado com uma diretriz de 120 km por hora, tem 3 ou 4 faixas no sentido. O histórico do licenciamento ambiental começou com o trecho oeste, que foi feito em 1997. Posteriormente, em razão de uma decisão do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, foi feito um EIA-RIMA para os 3 trechos restantes, ou seja, sul, norte e leste. Esse EIA-RIMA foi protocolado na CETESB, houve o início da sua avaliação, algumas audiências públicas, porém ele tinha um problema que ele acabava perdendo o foco. Ele era um empreendimento muito longo e também seria implantado num período muito longo. Então, o foco principal, que seria a avaliação dos impactos que podem ser diretamente ligados a cada um dos trechos do Rodoanel, inclusive as suas particularidades, de onde seria implementado, acabou se perdendo, ou estava se perdendo. Então, nós decidimos elaborar uma avaliação ambiental estratégica. Na época era um instrumento novo ainda de avaliação ambiental de empreendimentos, que na verdade avaliava um programa. Então, nós fizemos uma avaliação do sistema de transportes no entorno e através da região metropolitana de São Paulo. E essa avaliação ambiental estratégica foi submetida à avaliação também da CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, e o CONSEMA entendeu como que as propostas nelas apresentadas, quer dizer, as propostas, as conclusões da avaliação ambiental estratégica eram válidas e acabou aprovando que o licenciamento do Rodoanel se desse por trechos. Então, na época, nós elaboramos os estudos do trecho sul, obtivemos a licença prévia e as licenças de instalações, e ele foi implementado. E, posteriormente, o leste, e o norte e a licença do norte. Então, o que houve foi um aperfeiçoamento da equipe da Dersa, da estrutura da Dersa, da forma de encarar o empreendimento, que acabou chegando em bons resultados. Está demorando um pouco. Os períodos de licenciamento, né, que no oeste foi 1 ano, no sul demorou 4 anos para ser aprovado,
em razão daqueles estudos iniciais, depois da avaliação ambiental estratégica. O leste foi licenciado um ano e o norte em 10 meses. Isso traduz toda a cultura de gestão ambiental que foi assimilada, que foi desenvolvida para a implantação, principalmente no Trecho Sul, que hoje nós adotamos nos empreendimentos, tanto o Rodoanel como qualquer outro também. Esse é um exemplo do Trecho Norte do Rodoanel e dos estudos que nós fizemos para avaliação durante o EIA-RIMA, né, que foram estudados. Então, nós estudamos alternativas ao norte do Parque da Cantareira e ao sul do Parque da Cantareira. Quer dizer, tem uma dificuldade, o parque ele é uma barreira, ele está lá e tem que ser respeitado e, sempre que possível, protegido. Então, nós fizemos uma série de avaliações de alternativas que tanto poderiam ser, chegamos a uma alternativa final viável, tanto ao norte quanto ao sul. Porém, a sul se mostrava mais atrativa, primeiro, por não intervir em nenhuma área de mananciais, e eu vou voltar a frisar nisso, e também porque permitia um acesso aqui, não estou enxergando, um acesso ao aeroporto de Guarulhos, né, que serve como alternativa. Hoje ele tem um acesso dele bem complicado, porque existe ali uma mistura de tráfego urbano de Guarulhos com o tráfego rodoviário das rodovias que passam por ali e também com o trânsito do aeroporto propriamente dito. E os estudos a partir desse momento, nós definimos aqueles traçados possíveis, né? Fizemos uma análise multicriterial utilizando 18 critérios ou variáveis socioambientais. Então, o importante, às vezes, não é só suprimir vegetação, ou intervir numa drenagem, ou atravessar um terreno susceptível a processos erosivos, ou atingir uma comunidade. Enfim, vários critérios foram adotados para a gente poder chegar no melhor resultado, levando em consideração todos esses aspectos. O projeto ele foi desenvolvido com uma equipe integrada com a gestão ambiental e o projeto de engenharia rodoviária. Quer dizer, a questão da engenharia rodoviária é fundamental. Existe o objetivo da rodovia e as características geométricas que ela tem que ter. Porém, todos esses critérios foram adotados respeitando regras e condições ambientais. E a análise, quer dizer, o projeto ele foi definido trecho a trecho, pequenos trechos, segmentos por segmentos, sempre levando em consideração a característica de um lugar, ou a transposição da Fernão Dias, por exemplo, a transposição de trechos próximo ao Parque da Cantareira, né, que tivemos que fazer vários túneis. E os critérios socioambientais mencionados são evitar a interferência em superfície com unidades de conservação, como eu mencionei, reduzir a interferência com futuros parques municipais projetados pela Prefeitura de São Paulo. Toda a região limítrofe ao Parque da Cantareira, ao sul, ela já foi decretada pela Prefeitura de São Paulo como previsão para a instalação de parques, que tem um programa chamado Bordas da Cantareira. Reduzir a interferência com os fragmentos florestais preservados naquela região, reduzir os impactos sociais de remoção de moradias. Ali é uma região onde existe um processo de ocupação irregular muito intenso. E estão ocupando regiões de áreas de risco já mapeadas pelo IPT, pela Prefeitura de São Paulo, como zonas de risco, sujeitam a acidentes em razões de chuvas intensas, de qualquer processo que pode ocorrer. Então, nós fomos levando em consideração, tentando interferir nesse tipo de ocupação. O Rodoanel não tem como objetivo principal um projeto corrigir essa falha, mas nós fizemos questão de intervir nessa falha, de ser um membro da equipe que pode corrigir esse tipo de ocupação que está ocorrendo lá. Evitar traçados que interferiam com reservatórios, de abastecimento público de São Paulo, já que a grande maioria da produção de água da região metropolitana vem da região norte de São Paulo.
e contribuir, sempre que possível, para a melhoria da qualidade urbana dos bairros lindeiros e a preservação dos limites das unidades de conservação. E em alguns trechos, o rodoanel pode e vai servir como uma barreira para a ocupação, como já mencionei, essa ocupação irregular que hoje ocorre lá na região. Por fim, definimos aí, então, o traçado, e é esse azul no meio, que é a ADA, né, que ele ocupa uma área de 489 hectares, são 7 túneis duplos, né, dois para cada trecho de rodovia, né. A área de influência indireta, nós consideramos toda a área que pega o entorno das duas alternativas consideradas viáveis, tanto ao sul como ao norte do parque, e a área de intervenção indireta, que foi toda essa área que nós estudamos, aí, que pegam todos esses municípios, e a zona norte do município de São Paulo. Tem um aspecto importante sobre o licenciamento do trecho norte, que foi muito discutido, quer dizer, é um empreendimento polêmico, causa impactos significativos, nós sabemos, tanto é que entendemos a dificuldade, por isso elaboramos esses estudos. Não há interferência em área de proteção dos mananciais do sistema Cantareira. O rodoanel não vai intervir em nada, em nenhum sistema de produção de água. Então, quando dizem que o rodoanel ameaça a produção da água da região metropolitana de São Paulo, não é um fato verdadeiro, porque nós não intervimos em nada. Nós vamos cruzar umas tubulações que na verdade, já atravessam a cidade. E a cidade já cruza essas tubulações, essas adutoras que vêm do sistema Guaraú, que está ao norte do rodoanel, está montante do rodoanel. Não há nenhuma intervenção no Parque da Cantareira, na superfície do Parque da Cantareira. Todos os trechos, quando o rodoanel se aproxima do parque, ele entra em túneis. Então há trechos sob o Parque da Cantareira, e que não vai causar nenhuma supressão de vegetação ou qualquer interferência no parque. E o empreendimento também está de acordo com as leis de uso e ocupação de solo dos 3 municípios pelo qual ele passará. Então, eu vou falar agora sobre um pouco da estrutura de gestão ambiental que nós adotamos nos nossos empreendimentos. Vou dar aqui como exemplo o rodoanel, como foi adotado no sul e como nós pretendemos aplicar no norte também. Então, são 29 programas ambientais que tem foco nas ações preventivas. Quer dizer, o objetivo nosso é antecipar a possibilidade de qualquer tipo de impacto quando essa previsão já determina que ele de fato pode ocorrer ou vai ocorrer, já preparar medidas preventivas, mitigadoras e eventualmente compensatórias. Então a estrutura que nós montamos é essa do gerenciamento ambiental de cada um dos empreendimentos, no caso do rodoanel. Então nós temos ações de planejamento e controle, a gestão de programas ambientais, onde nós contratamos uma série de especialistas, de equipes, e em alguns casos de entidades renomadas. O licenciamento ambiental, para que todas as atividades, qualquer uma delas, seja executada após um prévio licenciamento. A utilização de uma área de apoio, como DME, um bota-fora, uma caixa de empréstimo, um canteiro de obra, uma usina de asfalto, de concreto, só entra em funcionamento após o licenciamento ambiental regular. E a supervisão ambiental, que aí também foi o grande passo, a grande conquista, né, que veio no bojo da implantação do Trecho Sul e desse sistema de gestão ambiental, por meio de supervisoras ambientais, que são empresas contratadas especialmente para execução desses trabalhos, ou seja, a supervisão, é o fiscal ambiental na obra, que também obriga, e esse sistema também obriga as empresas contratadas a instituírem uma equipe de gestão ambiental. Uma equipe tem que ter de nível superior, tem que ser um engenheiro ambiental, ou um gestor ambiental, ou um engenheiro civil também pode ser, normalmente são engenheiros, né? E que fazem a gestão ambiental do empreendimento por parte das construtoras.
Então, a partir desse momento, os programas ambientais, como eu tinha comentado, eles são 5 programas antes da obra, de comunicação, de licenciamento e etc. Durante a construção, 17 programas, desde manutenção da fauna, flora, e também da otimização do projeto de engenharia. Então, com a supervisão ambiental, que é um aspecto fundamental, como eu comentei, as soluções construtivas, né, que tem também dos programas ambientais, monitoramento ambiental e ações de preservação. A supervisão ambiental, né, essa equipe que está na obra, que ela vai seguir e determinar tudo que tem que ser feito em qualquer implantação, qualquer frente de obra que vai ser aberta, ela vai ser, antes de mais nada, ela vai ser fotografada e registrada a situação, como ela se encontra, e a partir daquele momento vai ser estudado qual tipo de feição de obra que vai ser instalada naquele local. Ou um aterro, ou um corte, ou uma troca de solo, ou uma obra de arte, seja o que for, aquilo, a partir daquilo vem dentro do manual de supervisão ambiental que nós elaboramos também, ele vem com uma série de instruções de controle ambiental, que aquilo é recomendado à construtora, para que ela tome as providências, aquelas devidas providências, para evitar que qualquer tipo de processo se instale naquele local, processo de impacto ambiental. O desempenho da construtora, ele é avaliado todo mês e através dele é emitido um certificado de conformidade ambiental, que é fundamental para o processamento das medições da construtora. Então, foi a forma que nós encontramos de fazer com que as construtoras atendam às exigências da supervisão ambiental, foi interferir no dinheiro, na grana. Você mexe no dinheiro, todo mundo atende. E isso serviu como... mudou a cultura, está mudando a cultura das construtoras. Inclusive, algumas construtoras já estão adotando como critério para a participação nos lucros da empresa o fato de uma obra, por exemplo, não ter nenhuma ocorrência ambiental, nenhuma não conformidade, nenhuma ou alguma recomendação de ação corretiva, que também que são os instrumentos que nós temos nas obras. As soluções construtivas que foram adotadas também a partir desse cuidado, dessas equipes estruturadas em campo, né? Então, nós achamos soluções de drenagem provisória, são uma série de instrumentos. Aqui é a construção de uma ponte num braço da represa Billings, né, onde havia captação de água para consumo humano. Nós conseguimos conter qualquer tipo de carreamento para uma região pré-determinada e uma região onde nós poderíamos e fizemos depois uma dragagem desse material que foi depositado ali. Mas foi um material muito fino que deposita, é uma coisa coloidal, então, e com muito bons resultados, né? Estruturas para contenção de produtos perigosos derramados em termos de acidente, quer dizer, ao longo deixando de ser ações pontuais e passando a ser mais trechos, longos trechos protegidos por meio de estruturas que permitem, com o simples fechamento de uma válvula, captar qualquer tipo de produto perigoso derramado. E aí, como eu já tinha mencionado, as medidas de contenção de sedimentos, elas eram uma bateria, né, era uma série de medidas que vão desde as primeiras, algumas estruturais com gabiões, para conter o material mais grosso e só deixar chegar próximo à represa o material mais fino, que eram contidos também ali próximo ao local onde eles eram lançados. Também instituímos baias para produtos perigosos, caminhões transportando produtos perigosos com vazamento, quer dizer, são baias dotadas de uma estrutura estanque que permitia que um caminhão estacionasse, um outro caminhão estacionasse ao lado para fazer o transbordo desse material e depois recolher o material em vazamento, isso que vazou. Esse aí está distribuído ao longo do Rodoanel em vários, são 6 no trecho sul, são 6 no trecho oeste, aliás, são 8 no trecho sul,
Então são locais que já estão instituídos, já é uma coisa, uma cultura assimilada pela área de projetos da DES. O monitoramento ambiental foi uma questão que sempre foi tocada com muita atenção pela equipe de gestão ambiental da DES, em relação à fauna, flora, água e também a ocupação, como está ocorrendo, na verdade, o que está acontecendo após a passagem do empreendimento. Chegou o empreendimento, ele vai chegar, existe a expectativa da chegada do empreendimento e depois, durante a operação, o que ocorre. Quanto à fauna, nós fizemos um monitoramento ao longo de toda a obra, né, e esse levantamento acompanhava o comportamento. Como nós fizemos campanhas anteriores à obra, depois durante a obra, para ver o comportamento da fauna em relação à implantação do empreendimento. Também a atividade de resgate de animais com baixa mobilidade, como filhotes, preguiça, ninhos, né? Então esse cuidado, essa questão aqui em cima, onde havia um ninho ali, e ele ficou fechado, não houve intervenção naquele local até a eclosão dos ovos. Aí depois houve uma mudança do local do ninho, e foi acompanhado pelos pais, e a equipe de biólogos nossos também continuou acompanhando. Então, todas essas atividades levaram a ótimos resultados em termos de conhecimento, de saber o tipo de intervenção que existe a implantação do empreendimento com a fauna. Inclusive, durante a operação agora, nós continuamos fazendo o monitoramento da fauna. Que pese a operação estar a cargo de uma concessionária, nós fazemos ainda o monitoramento da fauna durante a construção da obra. Até para acompanhar como estão se comportando as passagens que nós implementamos, especialmente para isso. Foi uma série de animais, vários tipos de animais, quer dizer, todos aqueles já esperados, na verdade, que estavam nos levantamentos iniciais, toda uma atividade que envolveu uma série de profissionais. E em relação à flora, nós contratamos um Instituto de Botânica que fez um acompanhamento antes, né, uma varredura antes de qualquer tipo de supressão de vegetação. Acabou encontrando uma série de espécies consideradas extintas e que estavam no local e que continuam e permanecem na região. Em alguns locais achavam que era só alguma espécie que tinha sido encontrada. Depois, nas proximidades, acabaram encontrando outras reboleiras de matéria dessas espécies raras. E isso serviu, foi uma grande instrução, acabou servindo para uma série de trabalhos científicos elaborados tanto lá no Instituto de Botânica como também na USP. Também uma série, quer dizer, por mês a gente disponibilizava canteiros de espera em todos os canteiros de obras, viveiros de espera nos canteiros de obras, justamente para conter tudo aquilo que era resgatado, estudado, muito bem conhecido, depois era devolvido para as proximidades de onde foi retirado. Tudo georreferenciado. Também uma quantidade bem grande de espécies resgatadas. O monitoramento da qualidade da água, nós, como no caso do trecho sul, não é agora o caso do trecho norte, mas o caso do trecho sul era todo numa região de proteção dos mananciais. Cruzamos 2 reservatórios principais da região metropolitana, que é o Biles e Guarapiranga, e dotamos, sempre que a gente passava perto, de estações de telemetria e monitoramento de água em tempo real. Quer dizer, toda alteração que havia na água tinha uma série de parâmetros que eram medidos a cada 5 minutos. Então, isso permitiu que nós entendêssemos o que havia e também chegamos à conclusão de que os métodos construtivos adotados, já pensando nos cuidados que seriam necessários, nós obtivemos ótimos resultados com ele, porque não teve nenhuma alteração na qualidade da água que pudesse ser atribuída à implantação do rodoanel. A demografia, uso do solo e cobertura vegetal, esse é um monitoramento que nós chamamos dentro da DES de monitoramento da mancha urbana.
o que acontece com a evolução da mancha urbana na região da Zona Sul de São Paulo, com uma preocupação grande por ser essa região de mananciais e ainda ser a região mais preservada que nós atravessamos, né, dos 4 trechos do Rodoanel. Nós já temos agora os primeiros resultados, quer dizer, o que está ocorrendo na região não está ocorrendo um processo, não mudou, não aumentou o processo de ocupações como se temia, apesar de nós acharmos que não iria ocorrer por ele ser uma rodovia fechada, não permitir acesso, mas não está havendo o aumento da ocupação e, pelo contrário, está havendo uma melhoria da ocupação, não que possam ser atribuídos ao Rodoanel. Mas estão ocorrendo, a ocupação está ficando cada vez melhor, existem ações da Prefeitura na recuperação das margens da represa Billes, então uma série de ações que estão sendo implementadas estão melhorando a região. Apesar de não poder ser atribuído isso, não pode ser atribuído ao Rodoanel também, nem o mal, nem o bem. E durante a implantação a gente tem uma série de ações que nós implementamos, né, que seria um fortalecimento institucional das equipes, de todo mundo que atua lá. Então, por meio na fiscalização e monitoramento de reforço da Polícia Ambiental e da CETESB, compensação ambiental e plantios compensatórios. A Polícia Ambiental, nós construímos 2 sedes, adquirimos vários veículos, são acho que 32 veículos, alguma coisa assim. A CETESB também, nós, por meio de um convênio, né, disponibilizamos recursos para aquisição de uma série de estações de medição da qualidade do ar, estruturas de embarcações também para monitoramento de qualidade da água e todo tipo de atividade que é exercido pela CETESB, inclusive fortalecimento, capacitação da equipe para as atividades. Em termos de compensação ambiental, foram criados 7 parques e unidades de conservação, que envolveu todas as ações necessárias, desde a desapropriação até a construção de sede e em condições de ser operada, plano de manejo, inclusive, para cada um desses parques, dessas unidades de conservação. O que permitiu uma recuperação geral após 212 hectares de supressão de vegetação, participar, ou diretamente ou indiretamente, da preservação de 4.792 hectares de florestas naturais, tudo na região metropolitana de São Paulo. No caso do trecho norte, nós vamos ter uma supressão de 130 hectares. Estamos trabalhando com a Prefeitura no sentido de criar parques também, como foi feito aqui no trecho sul do Rodoanel. Essas partes em verde são parques que foram criados, e em amarelo são parques lineares que nós fizemos com o intuito de permitir uma conectividade entre eles. Então, quase todo o trecho que atravessa o município de São Paulo, do trecho sul do Rodoanel, ele se dá por meio de parques. Também fizemos o parque lá do Imbu, na várzea do Imbu-Mirim, e Itapecerica, também na várzea do mesmo rio. No trecho aqui, no braço do Rio Grande, em São Bernardo, onde há uma captação de água, também nós preservamos tudo aquilo que ficou entre o Rodoanel e a represa, também no Parque do Riacho Grande. Aplicamos recursos na regulação fundiária do Parque Fontes do Ipiranga, que é onde está ali o zoológico, o Instituto Florestal, o Parque do Pedroso em Santo André e também no Parque Estadual da Serra do Mar. Então, na verdade, o programa teve uma dimensão muito grande, chegou na ordem aí de 150 milhões de reais. Aqui no norte, o trecho norte do Rodoanel, que ele mostra o traçado, e já com as interfaces com o Parque da Cantareira. Como eu tinha comentado, os trechos em túnel, quando ele cruza aqui ele cruza o Parque da Cantareira e o Horto Florestal. E os parques que a Prefeitura de São Paulo está criando no entorno do Rodoanel. Então, aqueles que são, alguns já estão em fase de implementação e alguns são só decretos. Então, nós pretendemos, e já estamos negociando com a Prefeitura,
a participação na criação desses parques também, para acabar tendo uma solução próxima ao que nós obtivemos no trecho sul. E Guarulhos também tem alguns parques municipais e alguns também em ampliação. E principalmente no trecho da APA, Cabo Sul, Tanque Grande. Que na verdade é uma APA que vinha sendo criada há anos e estava patinando na Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Com a notícia do Rodoanel que ele passaria por lá, acabou acelerando a criação dessa APA. Então, ela também tem uma participação nossa na criação dela, apesar de não termos nada a ver com o assunto. Mas é uma unidade nova, uma área de conservação que pode também receber recursos da compensação do Rodoanel. Plantios compensatórios, no caso do trecho sul, foram 1.100 hectares que foram plantados, e até hoje ainda estamos cuidando desse plantio. E no trecho norte será também, no mínimo, 1.000 hectares já determinado no processo de licenciamento. Aí uma situação, mais ou menos, de como nós entendemos que o plantio possa deixar de ter cuidados, né? Então, tem algumas referências. Aí são algumas áreas e a evolução dos plantios nessas áreas. Aquela é a mesma área que a gente estava vendo lá em agosto de 2009 e em agosto de 2012. E agora, com o período de chuvas, ela está voltando, está crescendo mais ainda. Outras áreas também que passam pela evolução dos plantios. Então, nós estamos conseguindo realmente fazer com que tudo que foi plantado se transforme em florestas. Quer dizer, é um trabalho muito grande. A nossa ideia era cuidar durante 2 anos, que as normas, que na verdade é uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, determina que o cuidado seja por 2 anos. Mas em muitos casos nós chegamos à conclusão de que não é suficiente. Então nós estendemos esse prazo por pelo menos mais um período chuvoso para tentar obter os resultados, e estamos conseguindo obter os resultados, como vocês podem ver, mais ou menos nessa situação que está essa área hoje. Ou estava em agosto, hoje está melhor. Ali também é uma situação, antes e depois, algumas áreas que nós realizamos os plantios, essas áreas são sempre no entorno do Rodoanel, como elas eram antes e como elas estão atualmente. Aí também é a mesma coisa. E acabou passando rápido. Mas enfim, eu acho que a conclusão, já estava no final da apresentação mesmo. Quanto à conclusão, né, desse trabalho que nós fizemos no trecho sul, vamos implementar no trecho norte, é que uma série de ensinamentos, né, que acabam ficando. Ou seja, as ações preventivas, elas realmente representam uma economia em termos de recursos. Uma obra onde você toma cuidados ambientais preventivos, ao invés de implementá-los após a correção, ela acaba custando sempre mais cara. E a implementação, pode pôr no último quadro, no penúltimo quadro. O planejamento integrado, voltando, entre engenharia, gestão ambiental e social, ela possibilita realmente que os impactos da implantação de empreendimento sejam bem menores do que aqueles inicialmente imaginados. O foco na prevenção e na preservação reduz riscos futuros, como eu estava dizendo. A qualidade dos programas ambientais e sua integral execução trazem credibilidade ao processo, isso é fundamental. Hoje os órgãos ambientais do Estado de São Paulo, do Brasil, IBAMA também, têm uma credibilidade muito grande, né, nos trabalhos que a DESA realiza. E as ações implementadas resultaram num ganho ambiental em uma área muito importante de preservação, que foi a Zona Sul de São Paulo, e que será também em relação à Zona Norte de São Paulo. É isso, agradeço pela atenção. Vamos lá. A primeira pergunta que chegou, Marcelo, é do José Walter de Oliveira, da Faculdade Brás Cubas. O Rodoanel está elaborado há mais de 10 anos. Um trecho está passando no município de Arujá.
Gostaria de saber se essa elaboração é uma utopia, ou seja, estará passando em outro local. Por que motivo? Se é o pedágio ou a área de proteção de mananciais? Vixe, Maria. Pode responder? Faça favor. José Walter, na verdade o Rodoanel passa em Arujá, tanto o trecho leste, como também uma parte do trecho norte, que é isso que eu estava comentando. O trecho leste está sendo implementado por meio de uma concessão rodoviária, e o trecho norte que o governo do estado vai fazer através da DERSA. Ele é uma realidade, ele vai passar lá realmente. E a questão da travessia do trecho de Arujá, ela foi muito discutida com a prefeitura, em todos os aspectos, né, de programa. Tem um trecho que seria ali a várzea do Guaió, né, que ainda é um local que ainda existe um potencial de exploração de água pela Sabesp. Então nós procuramos respeitar o limite do que seria, se talvez for um dia utilizado como manancial pela Sabesp, nós procuramos respeitar os remansos dos futuros reservatórios naquela região. Agora, todo o cuidado foi tomado. A questão de pedágio, eu acho que é uma opção de sistema de gestão rodoviária, né? Eu acho que é uma questão de quem utiliza a rodovia paga, mas é uma questão que cabe discussão, cada governo tem a sua opção. Né? Isadora Abdala Parente de Oliveira, da ETEC Córrego José Bento Jacareí. O senhor deu bastante atenção, bastante ênfase ao monitoramento do ambiente, que será impactado com essa grande obra. Eu gostaria de saber quais serão as medidas mitigadoras que serão executadas. Algumas delas eu falei aí, né? No caso de flora, os plantios compensatórios, com tratos até a sua maturação. Né? Em relação à fauna, nós implementamos uma série de travessias de fauna, algumas por meio, às vezes, da implantação específica de um viaduto, em locais onde não estava previsto. Um viaduto onde, por baixo, permite um fluxo gênico. E onde isso não era possível, também a implementação de uma série de passagens de faunas, construídas especialmente para isso. Já projetada por meio com assessoria de biólogos, e também aprovada pelos órgãos ambientais. E também, essas medidas elas estão sendo monitoradas hoje, como eu mencionei aqui, e com resultados excelentes. Nós temos conseguido fotografar uma série de animais, filmar uma série de animais, que estão, de fato, utilizando aquelas passagens, de forma sistemática. Não é uma coisa casual, uma coisa que realmente acabou sendo incorporada pela fauna nessas regiões onde atravessa o Rodoanel. Sandro Magno, da Unimonte Santos. Qual seria a percentagem do custo total do empreendimento para todos os processos ambientais legais, bem como para manter a preservação de toda a área impactada? Essa questão, Sandro, ela tem assim, uma série de polêmicas, né? Se nós formos pensar, por exemplo, no caso do trecho sul, que nós fizemos uma apuração desse valor de fato, se a gente levar em consideração, por exemplo, que a ponte que atravessa a represa Billings, o corpo principal, nós estendemos ao máximo o vão possível. Então, os vãos têm 110 metros entre pilares. Por que nós fizemos isso? Para evitar que a construção de fundações na represa Billings. Porque a represa Billings ela tem um sedimento depositado no fundo que é contaminado. Que ele veio de uma série de eventos, desde o bombeamento, da reversão do Rio Pinheiros para o enchimento da represa Billings e operação do sistema Henry Borden, que é a usina que tem lá em Cubatão. Esse bombeamento acabou trazendo uma série de poluentes que haviam no Rio Pinheiros para dentro da represa. E esses sedimentos estão depositados no fundo. Então, qualquer tipo de processo que revolvesse esses sedimentos poderiam causar um acidente de proporções
qualquer tipo, revolvendo esse material, tanto de morte de peixe, como contaminação de água, que é consumida pela população. Então nós estendemos esses vãos, e um vão maior encarece a obra. Então, se formos levarmos em consideração, inclusive, aspectos como esse, o custo da obra, o custo ambiental de um empreendimento da natureza do trecho norte do Rodoanel, chega a algo em torno de 20% do custo da obra. Mas, se contando já questões diretamente ligadas, como plantio, como compensação, criação de parques, monitoramento de fauna, esses programas que eu apresentei aí. Então, é uma questão ainda, nós estamos procurando apurar, né, de fato, esse número. Por exemplo, antes a gente considerava a questão social como uma questão ambiental, em que pese eu acho que ela está muito ligada, quando envolvida, a ocupação irregular, que uma ocupação irregular, ela suprime vegetação sem autorização, ela polui as drenagens, que geralmente são em regiões de floresta, drenagens que que estão próximas à nascente. Então, eu acho que também poderiam ser atribuídos como custo custo ambiental. Mas eu acho que esse número de 20% é alguma coisa válida para o empreendimento do porte do Rodoanel e implementado numa região frágil e delicada como essa onde nós trabalhamos. Denise da Unimonte. No quesito fauna, o que está faltando fazer para que nós não nos deparemos mais com tantos animais mortos ao longo da rodovia? Faltou projeto? O que está feito? Na verdade, nós estamos tentando implementar tudo o que falta, né? Então, nós implementamos uma série de passagens e, principalmente, após a implementação dessas passagens, são cercas de direcionamento. Quer dizer, fazer com que a fauna não cruze a rodovia, mas utilize essas passagens. Tanto inferiores, foi sempre, ou superiores, dependendo do caso de um túnel, por exemplo, a passagem é por cima. É uma passagem de fauna também. Então, você tem que, o foco da nossa atuação é dotar a rodovia de passagens de fauna, sejam inferiores ou superiores, e evitar com que a fauna cruze a rodovia, por meio de cercas. Nós estamos evoluindo, existe um modelo do DENIT, especialmente para a fauna, para a nossa fauna, né, que não é uma coisa importada, porque a nossa fauna básica, a maioria são animais pequenos, então nós temos que tentar conter esses animais menores, né? E então nós estamos trabalhando, inclusive, na melhoria dessas cercas de direcionamento, que no caso nós vamos implementar já no trecho norte do Rodoanel. Lima Luiz Carlos, da FATEC Jundiaí. Sobre transporte de cargas e gestão ambiental, como estão os projetos de integração rodovia e ferrovia? Olha, ele avança, ele tá avançado. Nós já temos soluções de centros logísticos integrados, né? Uma proposta que veio também no âmbito da avaliação ambiental estratégica do programa, né? Mas o transporte ferroviário ele é uma questão que é conduzida pelo governo federal, dentro da esfera do governo federal. No entanto, nós estamos participando aí ativamente, né, da definição dos dois tramos do Rodoanel aqui, do Ferroanel aqui em São Paulo, que seria o norte ao sul, né, que vai ser desenvolvido por uma empresa nova, né, criada pelo governo federal também, que é Empresa Brasileira de Logística, eu acho que é isso o nome. E nós estamos em parceria com eles tentando desenvolver soluções, principalmente para também tirar da região de dentro do centro de São Paulo o transporte de cargas ferroviárias. Darwin Stefano, Exanc, Sorocaba. O que são feitos e para onde são levados os resíduos sólidos, lixos, gerados durante a construção das rodovias? Cada rodovia, cada canteiro de obras, ela tem que ter um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, tudo que é gerado, tudo que qualquer resíduo que tenha nos canteiros de obras, ele tem que ter um plano para onde eles são destinados. Nas frentes de obras, tudo que é considerado
ou que seja classe 2A, B ou classe 1, resíduo contaminado, eles são classificados antes e encaminhados para aterros autorizados a receber aquele tipo de produto. Quando é o caso, às vezes até uma incineração. Nós temos um programa que é, aliás, atendendo exigências de órgãos ambientais, no caso a CETESB, que nós temos um programa de prospecção de áreas contaminadas. Quer dizer, que nós temos etapas que nós vamos realizando esse programa. Primeiro, uma avaliação preliminar que identifica locais com potencial e, a partir daí, desses locais, nós fazemos uma prospecção confirmatória de cada um desses locais e onde, de fato, for confirmado que exista qualquer tipo de contaminante, é feito um programa específico para remover aquele material, se for o caso, se ele for ser removido para algum local apropriado, ou então uma remediação local ali onde ele se encontra. Faculdade de Roseira Faro. Além da compensação feita da área utilizada, vocês fazem algum trabalho com a comunidade atingida? Sim, fazemos. Nós temos um trabalho muito grande que é desenvolvido. Tem uma divisão dentro da DESC que chama Divisão de Gestão Social, cujo trabalho é exatamente fazer com que os benefícios, né, possíveis cheguem às comunidades que serão diretamente afetadas, ou aquelas que terão que ser reassentadas, e também uma atividade muito grande aquela comunidade que vai permanecer, aquela comunidade que vai conviver com a implantação da obra e depois com a operação do empreendimento, procurando fazer com que os impactos a essa comunidade sejam o mínimo possíveis. Henrique Carvalho, da FATEC de Jundiaí. Eu não sou de Jundiaí, mas Jundiaí está com força aqui, não é brincadeira não. O objetivo principal do Rodoanel foi sanar os gargalos de tráfego logístico na Grande São Paulo. Existe alguma espécie de gargalo presente no Rodoanel? Quais ações estão sendo viabilizadas para melhorias? Realmente, na verdade, o crescimento, né, da frota extrapola, né? Hoje a gente trabalha com uma perspectiva de fabricação. Em 2020, o Brasil produzir 6 milhões de veículos por ano. Hoje nós produzimos alguma coisa em torno de 3 milhões. E é uma situação difícil de assimilar. Esse é um grande desafio para todos os gestores, né, e os planejadores, né, de transporte rodoviário. É um desafio muito grande. O Rodoanel já requer ampliações no trecho oeste. Mas, de fato, a ideia inicial da implantação do Rodoanel é que ele todo já estivesse implantado em 2010. E nós estamos em 2012 e com metade dele implantado. Praticamente 2013, e temos aí 2 em implantação. Agora, que já era prevista a ampliação de trecho do Rodoanel, ele vai ter que ser ampliado. No caso do trecho oeste, ele já requer, como já estão sendo feitas algumas obras de ampliação, principalmente nas interseções. Antônio Augusto Calvan, engenheiro aposentado. Acesso ao aeroporto de Guarulhos. Marcelo Barbosa, você falou que as instalações do Rodoanel não dão acessos locais. No caso do aeroporto de Guarulhos, o acesso vai ser através de saída direta ou através de cruzamento com outra rodovia? Ele vai ser feito por um acesso direto. Ele vai ter um acesso que vai entrar ao norte do aeroporto, e ele vai fazer uma interseção com a rodovia L. Schmidt, que é aquela rodovia que vai desde da Ayrton Senna, cruzando a Dutra, até o aeroporto. Então ele vai ser uma continuidade. O aeroporto está passando por obras de ampliação. Nós estamos fazendo a adequação dos 2 projetos, quer dizer, nós temos que chegar lá conforme o sistema operacional da Infraero e da empresa agora concessionária. Mas, de qualquer forma, vai ser um acesso exclusivo para o aeroporto.
Verônica Braz, da ETEC Cubatão. Gostaria de saber se houve preocupação no plantio compensatório de plantar árvores nativas. Verônica, total a preocupação nossa, total, o plantio todo foi feito com espécies nativas. E atendendo a uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, que é 08 de 2008, que estabelece o mínimo, a diversidade mínima de cada de espécies. Ou seja, em cada 1 hectare, nós plantamos no mínimo 80 espécies diferentes, para não ficar uma coisa muito homogênea, para permitir que a recuperação se dê de forma florestal mesmo. Mas a preocupação foi total. Inclusive, por revisões após o plantio, após 1 ano de crescimento, para ver se existia, como às vezes ocorria, espécies exóticas que aí eram trocadas por nativas. Ítala, da Unimonte. Que tipo de metodologia inovadora foi utilizada para garantir a preservação do uso do solo e cobertura vegetal? Preservação do uso do solo. Bom, como eu estava comentando, nós só trabalhamos com espécies nativas, né? Então, por exemplo, as gramíneas, que antes eram utilizadas na cobertura e estabilização de cortes e aterros, que era braquiária, que é uma gramínea exótica, hoje não é mais utilizada. Elas são sempre utilizadas um composto de gramíneas e leguminosas sempre nativas. Então, esse aspecto foi muito importante, né, para efeito de recuperação do uso do solo de tal maneira que se dê por espécies nativas. Com espécies nativas. Débora Fernandes, da Uniesp. Você falou que estão fazendo campanhas de reflorestamento, porém o Rodoanel levou quase 10 anos para ficar pronto. Agora vocês tentam recuperar todo o desmatamento em 2 anos? Como isso é possível? Na verdade, eu falei 2 anos, foi só do trecho sul do Rodoanel, né? Agora, 2 anos realmente não é suficiente, precisa de muito mais. Na verdade, nós dotamos uma cobertura, aquelas áreas, e agora elas vão por conta própria. Agora, tem uma série de eventos que são inerentes, que são da natureza. Então, por exemplo, um incêndio. Você tem um plantio feito, ele está lá avançado e acontece um incêndio. Como acontece incêndio em parques naturais. Acontece incêndio no Parque da Cantareira, na Serra do Mar. Nós temos que ter uma estrutura e os gestores dessas unidades de parques, nós sempre procuramos plantar em áreas públicas de combater os incêndios, né? Mas mesmo assim o incêndio ele é uma coisa natural. Ele não é às vezes são ações criminosas, mas ele é um evento natural. Então, na verdade, a floresta mesmo ela vai se recuperar ao longo de muitos anos. Mesmo essa zona que nós atravessamos no trecho sul do Rodoanel e ao norte do Rodoanel, não tem nenhum fragmento florestal que seja primário. Todos são secundários. Toda a região que nós passamos ela já foi totalmente suprimida a vegetação e voltou a crescer. Logicamente, isso requer um período bem grande de tempo. Porque se você dota aquela região de uma cobertura em condições de resgatar a cobertura anterior florestal, de regenerar aquela recuperação, e essa área sendo pública, a possibilidade dela progredir realmente é muito grande. É a maior possível. Bom, em função do palmômetro aqui do Roberto, a última pergunta que eu vou fazer, então, caberia para a FATEC de Jundiaí. É do Peterson Santos da Silva. Senhor Marcelo, retornando ao assunto de compensação ambiental, eu gostaria de saber mais detalhadamente como ocorre esse planejamento. São replantadas as mesmas espécies que são suprimidas pelo projeto? A área replantada tem o mesmo tamanho da suprimida ou não? Na verdade, nesse caso, nós utilizamos o apoio do Instituto de Botânica
que nos permite, antes, conhecer melhor o que está lá. Logicamente, nós fazemos uma série de inventários florestais, até para obter a autorização para supressão de vegetação. E aí depois um trabalho mais minucioso do Instituto de Botânica, que vai resgatando uma série de espécies, né, que são mais raras, mais endêmicas, né, às vezes, né, quando encontradas. Isso tudo é separado. E depois, quando nós elaboramos um projeto de plantio, e que na verdade nós fazemos um projeto de plantio específico para cada área, desde o que vai ser plantado, de como vai ser plantado, como vai ser adubado, e nós sempre levamos em consideração o tipo de cobertura vegetal da região onde está aquela área. Isso é fundamental. Quanto à supressão, a proporção entre o plantio e a supressão, no caso do trecho sul do Rodoanel, nós suprimimos 212 hectares e plantamos 1.100 hectares. No caso do trecho norte, a proporção ainda é maior, porque nós vamos suprimir 130 hectares e vamos plantar, no mínimo, 1.000 hectares, que já está compromissado. Então, eu acho que, na verdade, nós conseguimos fazer um plantio que vai além da pegada nossa que é deixada pelo empreendimento. Bom, Marcelo, olha, acho que você vai ter bastante trabalho aqui, ó. Está em suas mãos, são várias perguntas, tá certo? Então, passo em suas mãos, tem aqui os e-mails também. Se você puder nos responder, nós agradeceríamos muito a sua gentileza aí. Eu acho que são perguntas muito interessantes, muito pertinentes, mas que o adiantar da hora impede que a gente faça tudo.